Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje, dando sequência ao nosso estudo quanto aos personagens do Antigo Testamento, uma revista publicada pela CADB, já estamos caminhando para a conclusão dos nossos momentos de reflexão aqui no portal bíblico dentro deste tema. E hoje a nossa 12ª reflexão, e nós iremos falar de um dos personagens mais incríveis de toda a palavra de Deus. O nome dele, Jó. E eu gostaria de fazer uma oração, e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Venha comigo. Senhor, a Ti oramos e clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Suplicamos pelo Teu Espírito que traga luz, entendimento, compreensão à nossa mente dentro deste assunto tão importante que será discorrido a partir de agora. E pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ministrar de forma grandiosa aos corações. É o que nós pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu gostaria de pedir você que ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico, faça isso agora. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe aquele comentário, aquele like abençoado, uma ferramenta para nos motivar. Tenha liberdade para compartilhar o link deste canal no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. E como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Eu gostaria de fazer, juntamente com você agora, as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. O texto áureo desta reflexão está em Jó, capítulo 1, versículo 21, que diz: E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. A nossa verdade prática diz: nosso Salvador, Jesus Cristo, sofreu, padeceu e identificou-se conosco no sofrimento. E a nossa leitura bíblica, abra sua Bíblia física, não percamos o sentido de igreja, de congregação, abra sua Bíblia física no livro de Jó, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Caso você não possua uma Bíblia física, então acompanhe então a leitura na tela do seu notebook, do seu smartphone. E o texto diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Estes são os textos, então, que irão fundamentar essa nossa reflexão maravilhosa, extraordinária reflexão a partir de agora. O livro de Jó é um livro que nos narra uma história fantástica e onde nós aprendemos com um tema extremamente relevante, que é o tema proposto para hoje, Jó, quando o justo sofre. E eu gostaria que você abrisse o seu coração, abrisse a sua mente e estivesse totalmente disponível para sentar-se, dar o play nesta lição tão preciosa. Eu quero deixar aqui um card com todas as lições aqui anteriormente publicadas dentro deste tema, personagens do Antigo Testamento. São lições aqui organizadas em uma playlist para o seu enriquecimento espiritual, e já falamos a respeito de grandes personagens. E hoje este personagem que está em voga é um personagem que fala muito ao meu coração, fala muito ao seu coração, eu não tenho dúvida alguma disso. E este personagem, mais uma vez eu quero salientar o seu nome, e o seu nome é Jó. Abra o seu coração
e então iremos refletir e sermos edificados. Não tem como falar de um personagem como esse sem falar a respeito de sofrimento, diga-se de passagem. Ele se torna um símbolo de sofrimento para todos os servos de Deus, em todos os tempos, épocas e, por que não dizer, nos nossos dias atuais. Sua história tem inspirado milhares e milhares de homens e mulheres que passam também por adversidades, e podemos extrair grandes lições e lições importantíssimas, extraordinárias e também muito edificantes, que vão nos ajudar também, assim como Jó venceu a sua grande adversidade, nós também aprendemos com a sua vida, com o seu exemplo de vida, como vencer também as adversidades propostas para os dias atuais. O próprio Senhor Jesus, dentro da sua palavra, ele diz que ele nos tem escrevido, nos dito certas palavras para que tivéssemos paz, porque no mundo teríamos aflições, mas ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. A exemplo de Jó, a exemplo do próprio Cristo, que também venceu a sua maior adversidade, venceu a cruz, nós também iremos vencer. E eu já quero deixar esta palavra profética liberada sobre a sua vida neste momento em que você ascender a este conteúdo. Então podemos extrair inúmeras lições extremamente importantes e edificantes, e sejam elas agora para que compreendamos de fato as nossas lutas, para que possamos discernir a origem dessas lutas, se são apenas as nossas batalhas pessoais, diárias, as batalhas que são internas, as batalhas no aspecto espiritual, de origem maligna até mesmo. Então podemos dizer que existem, à luz da vida de Jó, podemos afirmar que existem dois tipos de sofrimento. O primeiro sofrimento é o sofrimento punitivo. E o que significa este sofrimento punitivo? Nada mais é que aquele sofrimento que é aplicado pelo próprio Deus ao homem quando esse homem não quer deixar a impiedade e a sua vida perversa. Um exemplo foi o cativeiro de 70 anos que o povo de Judá passou na Babilônia. O segundo, o sofrimento que é um sofrimento instrutivo. Como assim, pastor Márcio? Como um sofrimento pode ser instrutivo? Sim, o sofrimento pode ser também instrutivo, uma ferramenta para nos instruir, ou uma ferramenta de instrução. É aquele que é permitido por Deus com justamente este objetivo de nos ensinar as grandezas da sua grande soberania. Exemplo disso, o personagem que nós iremos discorrer a respeito da vida dele a partir de agora. Nesta reflexão, como todas as demais reflexões, nós temos aqui alguns objetivos propostos para este momento e eu quero citar 3 deles. O primeiro, compreender que podemos sofrer por amor a Cristo. O segundo, esforçar-nos para amenizar então o sofrimento dos outros. E o terceiro, entender que Satanás já foi vencido lá na cruz do Calvário por Jesus Cristo. De todos os personagens da Bíblia, este Jó merece toda a nossa atenção e, mais do que isso, nosso respeito, pelo simples fato de que o próprio Deus deu ou dera testemunho a respeito dele diante daquele que lhe acusara, a saber, o diabo. Que tamanho privilégio Jó teve? Mesmo não sabendo o real motivo do seu sofrimento, ainda assim se manteve íntegro na presença de Deus. E aqui já há uma aplicação muito importante para a nossa vida, que mesmo em meio às adversidades, nós devemos nos manter firmes e íntegros na presença de Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que tem como título Quando as Palavras Não Dizem Tudo, publicado no site da TV Boas Novas, um artigo publicado pelo pastor Samuel Câmara, que tem justamente este tema citado acima, quando as palavras não dizem tudo. Eu gostaria de compartilhar com você este texto extremamente relevante dentro deste contexto proposto para hoje. Geralmente, quando encontramos pessoas desoladas ou vivendo sob a carga de algum sofrimento,
nos ocorre a necessidade de preencher a situação de desconforto através de palavras. Talvez pelo receio de, se não dissermos algo, o estado delas possam vir até mesmo a piorar, ou simplesmente pelo receio de virem a pensar até mesmo um pouco de nós. Por outro lado, podem ocorrer situações que nos forcem a evitar uma aproximação, tão somente porque não sabemos de verdade o que dizer. No caso de Jó, cujas perdas pessoais e familiares foram terríveis, perdeu riqueza, prestígio, saúde e todos os filhos, só lhe sobrou um pouco de dignidade pessoal que ele guardava consigo e um simples caco de telha para se coçar. A sua esposa, cheia de rancor, lhe deu um conselho absolutamente desesperado: amaldiçoa Deus e morre. Podemos até mesmo concordar que ela deveria ter ficado calada, não é mesmo? Mas como calar diante de tanta tragédia, principalmente para uma mãe que viu todos os seus filhos partirem e toda a sua vida virar de ponta cabeça? Esse caso era definitivamente o de alguém que não sabia o que dizer, mas disse tudo que seu coração vazava. Depois vieram os amigos. E que amigos? Vieram de longe para consolar o desventurado Jó. Disseram tudo o que desejaram, tudo o que achavam que podiam, ministraram lições de teologia, conversaram sobre noções de justiça, direito, defenderam a Deus, mas, sobretudo, acusaram a Jó de estar sofrendo porque merecia e tinham certeza de que isso era uma clara punição, né, decorrente dos seus pecados. Esse era o caso de pessoas que diziam o que sabiam e acabaram não sabendo o que dizer. Ainda hoje há muitos amigos de Jó de plantão. Se acontece alguma tragédia com alguém, logo se perguntam o que teria favorecido tal situação para em seguida arriscarem veredictos de supostos pecados como se fossem verdades proféticas. E o resultado das palavras insensatas e cheias de juízo é sempre negativo e dolorosamente constrangedor. Porém, na maioria das vezes, tudo o que a pessoa sofredora precisa é de uma presença amiga que não julgue, de um ombro amigo que deixe chorar, de atitudes que falem mais do que palavras. Quando você não souber o que dizer, apenas ore. Quando você não souber o que dizer, apenas ore. Não diga tudo o que sabe, porque quem diz tudo o que sabe muitas vezes acabará dizendo o que não sabe, ou então, quando for mais preciso, não saberá o que dizer. Desse modo, na próxima vez em que você estiver com pessoas que estão enfrentando sofrimento, dor, pavor semelhante a este, deixe que a sua presença seja o conforto, deixe que sua atitude de solidariedade fale mais alto que suas palavras. Texto publicado em um artigo pelo pastor Samuel Câmara. Então vejamos, esta é a nossa reflexão de hoje. Este assunto fala muito ao nosso coração, nos instrui-nos de forma extremamente importante, correta, mas também este assunto do livro de Jó, do personagem Jó, também abre-se na mente de muitas pessoas que pensam de forma totalmente equivocadas, com sentidos totalmente antagônicos àquilo que a palavra de Deus diz e até mesmo fazem interpretações extremamente erradas para o contexto que está diante de nós. O nosso personagem, ele é mencionado em todo o contexto da Bíblia, fora do livro homônimo, 2 vezes. E a primeira deles é em Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 23, e no livro, na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 11. E Tiago diz que: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Ouvistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E no texto de Ezequiel há uma clara relação da justiça praticada por este homem, de modo que se o Senhor determinasse a destruição de uma nação, de uma cidade, o Senhor iria privar desta situação de juízo apenas Noé, Daniel e o nosso personagem de hoje, Jó. Na primeira passagem, na mensagem de Ezequiel,
A ênfase aqui é a integridade e o poder de intercessão que este patriarca teve. Na segunda, na epístola de Tiago, salienta-se que a sua capacidade no que tange a lidar com o sofrimento. Esse drama tem muita coisa a nos ensinar nesse tempo de distorções teológicas. O primeiro ponto tem justamente o tema, o nome deste personagem, Jó, um exemplo de integridade. Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, está dito que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Como é oportuno, então, estudarmos um homem como este num tempo onde vivemos graves crises de integridade, e estas crises de integridade estão presentes na família, nas instituições públicas, na educação, no comércio, na política e também, infelizmente, dentro das nossas igrejas. Jó figura entre os homens mais justos que se tem notícia ou já se falaram a respeito dele em toda a história da humanidade. Foi um exemplo impressionante para todas as épocas. Por isso mesmo é importante estudar a vida deste personagem e não na de outro, a relação entre sofrimento e a fidelidade de Deus. Eis aqui uma verdade extremamente teológica no contexto da vida de Jó e por que nós estudamos, lemos e nos inspiramos tanto com este personagem. É porque é na vida dele e não na vida de nenhum outro personagem onde nós aprendemos a respeito desta relação entre sofrimento e ainda assim a fidelidade a Deus. Nos dias de hoje, uma teologia que advoga uma vida plena de saúde, prosperidade, sucesso secular, bastando para isso sermos fiéis a Deus. O drama de Jó joga por terra esta aberração teológica, que é a chamada teologia da prosperidade, eu gosto de dizer, a fatídica teologia da prosperidade. Jó, ele era justo, íntegro, tendo para confirmar isso o testemunho não dos homens, não da sua família, não dos seus amigos, mas do próprio Deus. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Esta ação de Deus em dar testemunho a respeito de Jó é o que torna este personagem tão importante e notória a sua vida, o seu caráter ilibado, e torna então um dos personagens mais importantes de todo o contexto e enredo bíblico. Então veja, ele é um homem que se desvia do mal, Jó capítulo 1, versículo 8. Acabaram-se aqui todos os argumentos contrários. Deus estava afirmando o que via realmente em seu servo, ou o Senhor estaria dando um falso testemunho a respeito da vida de um homem? A resposta, que eu creio que seja razoável, coerente, é que não. O Senhor jamais daria falso testemunho a respeito de um homem, e o Senhor então apresenta o seu maravilhoso, o seu verdadeiro, o seu grandioso testemunho a respeito da vida de Jó. Quem poderia contradizer este testemunho? Aliás, Deus faz questão de repetir esse testemunho quando você lê no livro de Jó, capítulo 2, versículo 3, e mais uma vez disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que ainda retém a sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir. Veja, esta é uma das verdades mais interessantes dentro da Bíblia Sagrada, o caráter de um homem que estava em Deus, independentemente daquilo que este Deus poderia fazer em favor dele. Era uma atitude voluntária, era uma vida consagrada e entregue na sua totalidade. Nós vamos ver que de forma integral era uma das características, né? Essa integralidade da vida de Jó é uma das suas grandes características. 4 coisas são ditas sobre o caráter de Jó.
Vamos listar todas as 4 aqui para você. Integridade. Ele era um ser íntegro, um ser inteiro. Jó tinha essa característica, ele não era dividido em seus pensamentos e atitudes como muitos de nós nos dias atuais o somos. Há necessidade de nos aproximarmos desta característica que Jó trazia em si. Esta integridade não pode nos faltar nos dias de hoje. Ele era coerente e ele também era um homem verdadeiro. O segundo, a sua retidão. Isso significa que ele não se desviara dos padrões divinos. O seu caminhar era um caminho reto, sem desvios. Ele não ficava pensativo a respeito de 2 termos, mas ele sempre tinha uma direção única, direta e reta para com Deus. O terceiro ponto, o temor a Deus. Significa submissão e respeito. E aqui também há uma clara demonstração no sentido de Jó em ser um homem sábio. Segundo o escritor que nos deixa Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é reconhecer que Deus é aquele diante de quem eu me curvo e unicamente a ele me submeto. O quarto ponto, desviava-se do mal. Literalmente, Jó não brincava com o pecado, mas dele fugia. E a Bíblia diz e nos ensina para que nós possamos ter esta conduta na nossa vida cristã. A Bíblia diz que devemos nos sujeitar a Deus. Devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Isto é uma vida que prima em desviar-se daquilo que é mal. O ponto 2 fala a respeito da sua provação. E aqui vemos a permissão de Deus. E isso já refuta, quando nós lemos Jó, capítulo 1, versículo 12, nós já refutamos toda a ideia de pessoas que até mesmo querem, na vida de Jó, imputar o aspecto de maldição hereditária. É totalmente infundado este argumento, e aqui nós vemos no texto de Jó, capítulo 1, versículo 12, o texto que diz: E disse o Senhor então a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Veja, há uma permissão da parte de Deus. Ainda que isso pareça algo inimaginável, ainda que nós tenhamos até mesmo, e muitos têm dificuldade de compreender a razão pela qual Deus permite que o diabo possa cirandar com Jó, mas é clara a ideia de que aqui há uma ação exclusiva e direta de Deus. Não é uma vontade exclusiva do nosso adversário, mas aqui há uma vontade direta e exclusiva do próprio Deus para provar para o nosso adversário, para aquele que faz oposição ao nosso Deus, de que os argumentos do diabo eram errados. Os argumentos de Satanás seriam analisados agora na vida de Jó e se constataria, como nós podemos constatar, todos eles foram lançados por terra. Então, o sofrimento de Jó foi algo irretratável, foi algo até mesmo para muitos incompreensível. O estado de desespero dele é tamanho que ele pergunta: por que não morri quando eu nasci? Jó capítulo 3, versículo 11: por que não morri eu desde o ventre da minha mãe? E em saindo do ventre não expirei. Aliás, os porquês, e a nossa vida também é cheia de porquês. Os porquês da vida de Jó inundam o livro que leva o seu nome. E 16 vezes nós iremos ver Jó, então, levando aos céus essa expressão: por quê, por quê e por quê. A sua provação é descrita em 4 níveis que nós iremos ler a seguida, mas eu quero deixar aqui a ideia daqueles 4 mensageiros do caos. Veja, o primeiro vai se apresentar diante de Jó e vai dizer: os sabeus tomaram seus bois e suas jumentas, mataram seus servos e somente eu fiquei.
Este mal termina de falar e chega o segundo mensageiro dizendo que fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e também muitos dos servos e que ele havia apenas sido salvo para vir trazer a notícia a Jó. Estando este ainda falando, um terceiro mensageiro chega e a notícia é: os caldeus roubaram seus camelos e feriram os seus servos. E quando este ainda falava, um quarto e a fatídica notícia chega dizendo que eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos de uma casa esta onde os 10 filhos de Jó estavam, e ali aquela casa caiu e os seus filhos morreram. Seus 7 filhos e as suas 3 filhas morreram nesta ocasião. E é após esta situação terrível, quantos de nós estaríamos agora blasfemando, murmurando contra Deus, apontando o dedo, para o céu e praguejando? Mas Jó, a Bíblia diz que ele vai rasgar suas vestes, vai se humilhar, e a expressão que nós já lemos aqui foi: Deus que deu, foi Deus que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, a condição do homem temente a Deus, ele entende que o Senhor age com um propósito, e ainda que este propósito não seja até mesmo estranho aparentemente, mas o homem que entende Deus entende que o propósito, os projetos de Deus, aquilo que o Senhor designa é sempre superior àquilo que eu posso designar em meu coração. Então, a sua aprovação é vista nesses 4 pontos e agora nesses níveis que seguem na nossa leitura. Materialmente, veja, ele passa da riqueza para a pobreza. Aqui muitos já teriam motivos para murmurar e blasfemar contra Deus. A Bíblia diz que Jó tampouco vai cometer tal atitude com seus lábios. O segundo, socialmente, ele de homem honrado e admirado agora vai ao desprezo e ao isolamento. Jó, capítulo 19, versículo 14 diz: os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. O terceiro ponto, fisicamente ele sai de um homem saudável, cheio de vida, cheio de vigor, para uma terrível e inexplicável doença. Jó capítulo 2, versículos 7 e 8 diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava sentado no meio da cinza. O quarto ponto, emocionalmente. O primeiro fora no seu aspecto financeiro, materialmente. A segunda, socialmente. A terceira, fisicamente. A quarta, emocionalmente. Ele sai da alegria de uma vida familiar farta, abundante, segura, para uma noite escura e cheia de angústias. Jó capítulo 6, versículo 2 e 3 nos mostra com exatidão aquilo que estamos aqui referindo. Se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas. Que situação que este homem está vivendo? Que momento de adversidade este homem está padecendo? Situação se torna extremamente dura, difícil, calamitosa. Senão, vejamos, primeiro, feridas inflamadas por todo o corpo, acompanhada de grande coceira. Segundo, feridas contaminadas por vermes ou parasitas. Jó capítulo 7, versículo 5 diz, na versão internacional o texto diz: meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. Terceiro, o escurecimento e descamação da sua pele acompanhada de uma intensa febre. Jó capítulo 30, versículo 30, minha pele escurece e cai, está descamando, é uma situação terrível, tenebrosa, e o meu corpo queima de febre. O quarto ponto, terríveis pesadelos noturnos. Jó capítulo 7, versículo 14, mesmo
Mesmo aí me assustas com meus sonhos e me aterrorizas com visões. E aqui não é uma situação espiritual. Para aqueles que gostam de espiritualizar tudo, aqui os sonhos de Jó não são sonhos espirituais. Aqui há um aspecto psicológico incutido dentro da situação, né? Emocional, né? Não são sonhos espirituais, mas aqui são as muitas preocupações que geram sonhos e também geram estes pesadelos. Ele também, o quinto ponto, alega o aspecto de insônia em Jó capítulo 7, versículo 4. Quando me deito, fico pensando, quando vai demorar para que eu me levante? A noite vai se arrastando e eu fico virando na cama até ao amanhecer. O emagrecimento intenso é um sexto ponto que nós também podemos encontrar dentro do livro de Jó, capítulo 16, versículo 8. Tu me deixaste deprimido. O que é uma testemunha disso? A minha magreza se levanta e depõe contra mim. E também a sua aparência, no ponto 7, ela fica repugnante. E Jó, capítulo 19, versículo 17, diz: minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Veja a narrativa de Jó para aquilo que ele estava vivendo. E quando eu leio tais narrativas, eu vejo que este homem estava se decompondo em vida. E quando eu vejo a situação tão terrível no qual ele estava submetido, eu começo a me envergonhar. Eu começo a ter até mesmo vergonha quando começo a expressar daquilo que venho sofrendo ou do que possa ter sofrido por amor a Deus. Esta é uma reflexão muito poderosa e que não pode deixar de ser feita. Quando olhamos para o sofrimento de homens como Jó, quando olhamos, por exemplo, e lemos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele narrando toda a sua trajetória, os seus naufrágios, as suas dores, as suas lutas, tudo que ele padece, então é momento de nós refletirmos se de fato temos sofrido por amor à obra de Deus. Agora, o outro ponto importante fala a respeito dos seus amigos. Vejamos, Jó capítulo 2, versículo 11. Quando 3 amigos de Jó, Elifas de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Namate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar então solidariedade a Jó e então consolá-lo. Ocorreu que alguns amigos, ouvindo falar, resolveram então se organizarem, se juntaram, aquela comitiva estava preparada para chegar na terra de Uz e ali encontrar com Jó em uma situação calamitosa, e eles tinham o propósito de estar ali com o intuito de aconselhar a Jó. Quando eles chegam e veem a situação extremamente triste, para alguns até mesmo repugnante, na qual Jó estava vivendo, durante 7 dias eles ficaram mudos diante daquela situação e da dor que Jó estava vivendo. Jó capítulo 2, versículo 3. Tivessem permanecido assim, acredite você ou não, o período em que estes amigos de Jó mais o ajudaram foram justamente esses 7 dias em que eles estiveram ali, assentado naquele chão juntamente com ele e observando a sua dor e de boca fechada, sem que uma única palavra fosse liberada. Assim, eles estariam ajudando e auxiliando muito mais. Assim, eles, por certo, foram um consolo muito mais produtivo para Jó. E a pergunta é por quê? Porque quando eles começam a abrir as suas bocas, apenas vem acusação, teologias equivocadas, conceitos errados e que, acredite você ou não, ainda está na mente de muitas pessoas e nós iremos falar e abordar daqui a pouco a respeito destes conceitos. As palavras só aumentaram a dor de Jó, pois estavam cheias de, agora, acusações. O que deveria ser um consolo transforma-se em grande embate, um debate teológico que vai do capítulo 3 ao capítulo 37 do livro de Jó, quando Deus então entra em cena. Jó fala 9 vezes tentando se defender. Elifas fala 3 vezes. Bildade também 3. Zofar
por 2 ocasiões e Eliú, o mais jovem, entra em cena e fala uma única vez. Para os amigos de Jó, a lógica era simples. A teologia deles era que Deus abençoa o justo e pune o pecador. Portanto, se Jó estava sofrendo, é porque pecou e ponto final. É aqueles que veem alguém em uma situação difícil, calamitosa, perdeu o emprego porque está em pecado. Contraiu uma enfermidade, está com uma enfermidade porque está em pecado. Esta é uma teologia que está em voga nos dias odiernos e que deve ser refutada, porque ela não encontra amparo dentro de todo o contexto bíblico. Assim sendo, ele deveria reconhecer simplesmente o seu pecado e confessá-lo. Porque todos os problemas que estavam agora lhe acometendo, nada mais era que resultado de uma vida de pecado. Isso é uma mentira. Nós podemos padecer a adversidade. O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições. E as aflições às quais eu passo neste mundo, eu não posso generalizá-las e atribuir estas tribulações ao aspecto de estar vivendo em pecado. Os amigos demonstram uma incrível falta de sensibilidade, de empatia, de sabedoria e, mais importante que tudo isso, de misericórdia, além de uma teologia implacavelmente retributiva, que nada mais é do que uma teoria de punição. Quando o infrator infringe a lei, a justiça exige que sofra em troca um dano em resposta ao crime que ele praticou e que seja este dano proporcional ao crime que ele praticara. Eis algumas de suas acusações a Jó. Afirmaram que Jó não é convertido. Jó capítulo 22, versículo 23. Se você voltar-se para o Todo-Poderoso, Jó, voltará ao seu lugar, se afastar da sua tenda a injustiça. Dizem que ele é um mentiroso. O testemunho de Deus não era bastante? O testemunho que Deus dá a respeito de Jó não é importante? Veja, em Jó capítulo 11, versículo 2 diz: ficaram sem resposta todas essas palavras? Irão se confirmar o que esse tagarela diz, a acusação a respeito de que Jó era um homem mentiroso. A terceira acusação é que ele era um homem louco. O ressentimento do insensato e a inveja destrói o tolo. Estavam atribuindo uma vida de loucura e de inveja ao grande patriarca Jó. O quarto, insensível às necessidades e explorador dos pobres. Também esta era uma grande e grave acusação que faziam contra Jó. E você pode ler em Jó capítulo 22, do versículo 6 ao versículo 9. Agora, entrando no segundo ponto dessa nossa reflexão, nós iremos falar sobre o nosso opositor, o antagonista, aquele que é o adversário das nossas almas, aquele que faz oposição a Deus, o Satanás. Primeiro, ele é um ser perverso e mau. Nunca tenha outra imagem a respeito deste personagem que senão este, um ser perverso e mau. Jó é um dos livros da Bíblia Sagrada que mais mencionam o agir de Satanás. A sua malignidade é vista com clareza no drama de Jó. Satanás não é, como alguns pensam, um ser mítico e lendário, né? Mas ele também não é, veja, o nosso adversário também não é uma ideia subjetiva, nem uma energia negativa, nem equivalente em poder ao próprio Deus, como apregoa, por exemplo, o dualismo maniqueísta. Deus, aprenda isso de uma vez por todas, em nome de Jesus. Deus é o Criador, o diabo é a criatura. Ele é um anjo caído, um ser maligno, perverso, assassino, ladrão, mentiroso. A Bíblia narra que ele veio senão para matar, para roubar e para destruir. Ele aparece diante de Deus insinuando que Jó somente exerce esta fidelidade a Deus porque Deus estava tratando a Jó e cercando ele de muitos mimos. Jó capítulo 1
versículos 9 e 10 na versão internacional, lemos: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Veja aquilo que o diabo está falando com Deus. Em outras palavras, o diabo está acusando Deus de subornar a Jó, de comprar com bens, terrenos, com uma boa família, aquilo que era uma das características de Jó, a sua fidelidade. Então, ao mesmo tempo, duvida da motivação que Jó tem para servir a Deus. E nós aprendemos, à luz do testemunho do próprio Deus, que se Jó consegue receber tais afirmações da parte de Deus, é porque este o servia voluntariamente e se submetia de igual forma a Deus. Mas veja, agora o diabo está dizendo a motivação de Jó em ser fiel, íntegro, reto e se desviar do mal é porque o Senhor tem cercado de riqueza, e é esta a razão. Ele sugere que por trás de toda a fidelidade e retidão de Jó, e por extensão de todo ser humano, porque esta é uma verdade que está aqui implícita no texto, eu diria explícita no texto, né? A verdadeira motivação, né, até mesmo de toda a humanidade, seria ser recompensados, né, para que as pessoas, por aquilo que as pessoas esperam receber. Ou seja, mantém-se fiel e o Senhor vai ser abençoador, te dará riqueza. E acredite, mais uma vez, isso aí é a ideia da maligna teologia da prosperidade, que sendo então nós servos de Deus, devemos ter riqueza. Então como é? Então é como se sugerisse a Deus: retire a bênção e o Senhor verá que ele não vai manter a sua fidelidade. Tire tudo aquilo que tens dado a ele. Tu tens cercado-o de riqueza, então remova tudo isso, arranque tudo isso dele, então verás então a origem, de fato será evidenciada da sua fidelidade, né? Por trás desta insinuação maléfica, Satanás está dizendo que ninguém, veja, o diabo está dizendo que ninguém é capaz de servir a Deus e jamais servirá a Deus sem esperar algo em troca. E isso precisa ser avaliado por mim e precisa ser avaliado por você. E a pergunta que precisa ser feita neste momento é: o que tem sido o motivo, o que motiva você a servir a Deus? Nós também temos cedido às vontades de Deus meramente porque desejamos receber algo dele. Eu quero lhe dizer uma coisa e eu gostaria que você gravasse muito bem isso que eu estou lhes dizendo. E isto é uma verdade bíblica e é uma verdade que eu tenho para a minha vida. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus não precisaria fazer nada para mim e tampouco para você. Nada, nada, nada. Como diz a música do padre, nada, nada, nada. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: aquilo de mais essencial, aquilo que é extremamente importante para a minha vida e para a sua vida, ele já fez. Porque assim está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não dará, ou quem sabe possa vir a dar, mas ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Então aquilo de mais importante de Deus ele já deu. Eu fico observando as pessoas dizendo: o melhor de Deus vai vir, o melhor de Deus vai acontecer. Veja, só se eu estou falando a respeito do arrebatamento da igreja. Porque fora o arrebatamento da igreja, que de fato é aquilo de mais importante que nós como igreja aguardamos ansiosamente, o melhor de Deus já fora dado. Receba esta palavra para a sua vida neste momento. Então, assim ele levanta malignamente 3 teses de acusação contra Jó. A primeira: Jó não ama a Deus mais do que ama o dinheiro ou os bens. Se mexer no que ele tem, a sua fidelidade vai desmoronar imediatamente. E infelizmente é o que acontece na vida de muitas pessoas.
Se a sua vida financeira for mexida, a sua fé desmorona. Logo, a sua fé não está alicerçada na rocha, na pedra angular que é Cristo. Segundo, a devoção maior de Jó está na sua família e não a Deus. Se sua família for tocada, ele desistirá da sua fé. E também, muitos também têm fiado sua força no nome da sua família, nos seus familiares. E a Bíblia nos assevera e nos mostra que nós devemos, até se necessário, como no chamamento de Eliseu, por exemplo, nós vamos ver, por exemplo, o próprio Cristo ensinando a respeito disso. A família é extremamente importante, mas ela não pode ser empecilho para que a minha fé esteja posta em Cristo. Terceiro, a terceira acusação é que Jó amava mais a si mesmo e ao seu próprio bem-estar do que a Deus. Ele então propõe uma doença para desmascarar a Jó. E aqui também há uma condição que nós devemos avaliar. Nós temos que o primeiro amor é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E essa é a nossa visão a respeito do amor, né? E nós devemos apresentar-nos a ele desta forma. O nosso adversário, o que ele é? Em resposta direta, um ser extremamente limitado. Enquanto o seu Deus não possui limitação, o nosso adversário é limitado. Satanás, como criatura, é um ser ilimitado em si mesmo e limitado por Deus em suas ações. Ele só chega onde Deus permite. O diabo, como eu sempre tenho dito, é muito mais oportunista, querido, do que poderoso. Veja, o anzol já está posto no nariz dele e Deus só está dando corda, mas uma hora o Senhor vai puxar este anzol e ele vai deixar de brincar na terra como ele tem brincado. Ele não irá nunca além daquilo que fora proposto pelo próprio Deus, ou que o próprio Deus possa permitir. Isso é muito importante de ser compreendido, porque na cabeça de muita gente, Satanás é visto como ser equivalente a Deus, equivalente em poder, equivalente em autoridade, né? Parece aquela briga cósmica do bem e do mal, que é a ideia maniqueísta mesmo, desse dualismo, né? Você já deve ter visto em um filme, em um desenho, onde tem dois adversários lançando um poder contra o outro, e aquele poder vem ali brigando e há aquela equiparidade. Parece-me que as pessoas estão pintando Deus e o diabo dessa forma, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Eu quero lhe dizer uma coisa que já foi dito aqui e eu quero repetir. Deus é o Criador. Coloque isso na sua cabeça. Deus é Criador e o diabo é a criatura. Então, não podemos ver Deus e o nosso adversário em equivalência, em hipótese alguma. É como se aquilo que Deus é em termos de poder para o bem, Satanás é de forma oposta para o mal. Essa, como eu já disse, é uma visão dualística, maniqueísta e antibíblica, que é o mais importante. É antibíblica, não encontramos respaldo na Bíblia, não passa pelo crivo da Bíblia, então não serve para nossa instrução este tipo de ensinamento. Então recuse este ensinamento, fuja desses maus ensinos e seja edificado por Deus com essa palavra. Então, este é o aspecto do nosso adversário. Dentro do livro de Jó, ele aparece passeando, rodeando, percorrendo a terra, de onde podemos até mesmo deduzir que não é onipresente. Em segundo lugar, para agir na vida de Jó, ele precisa antes de uma permissão exclusiva, a permissão de Deus. Isso fica claríssimo no início do livro. Apesar da sua fúria e da sua rebelião, Satanás está debaixo da autoridade do Altíssimo, que controla e impõe limites. Em Lucas capítulo 22, versículo 31, ali nós vemos a grande misericórdia de Deus para com Pedro, quando o Senhor fala: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Foi o que ele fez com Jó. Mas o Senhor conhecia a estrutura de Jó. O Senhor sabia que Jó era capaz de resistir e ser fiel até o momento em que a sua vida tem a sua virada. E o Senhor sabia, conhecia o caráter de Pedro e sabia que ele ia dançar na primeira levada. E o Senhor então não permite. Veja, o diabo pediu e no caso de Pedro recebeu um não como resposta. Uma característica que deixa o nosso adversário extremamente aborrecido e furioso é que ele já está derrotado.
já está derrotado. E se há algo que eu possa aprender com o diabo, pastor, você aprende alguma coisa com o diabo? Ora, aprendemos. Aqui aprendemos resiliência. Porque mesmo sabendo que ele está derrotado, porque ele sabe, ele continua ainda buscando derrotar a outros para que a sua queda não seja isolada, né? E que muitos caiam juntamente com ele. Então ele é resiliente no seu propósito, coisa que muitos cristãos não são resilientes no seu propósito. E nós devemos ser resilientes no nosso propósito cristão e manter-nos então firmes em Cristo. Satanás foi envergonhado, primeiro porque o texto diz: em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Em todas as tentativas do nosso adversário contra Jó, ele não teve êxito. Se a ideia era Jó vai abrir a boca e vai murmurar, Jó, em hipótese alguma, abriu a sua boca para murmurar. Matou os filhos. Ó Senhor, o Senhor me deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas você perdeu os seus bens? Olha, eu saí do ventre da minha mãe nu. Permita-me que eu volte nu para lá. Então esta é a ideia de um homem temente a Deus e que sabe que a sua vida está com os seus dias contados na mão de Deus e ele vai fazer conforme o seu beneplácito. Ou seja, o desejo maligno de Jó, de ver Jó se voltar contra Deus, não logrou êxito. E ele continua nos dias de hoje tentando ter êxito nas suas tentativas, nas suas artimanhas, e agora o alvo é a minha vida e é a sua vida. Tenhamos prudência, aprendamos com Jó e não aborrecemos a Deus e amaldiçoemos a Deus com os nossos lábios. Veja, em segundo lugar, porque Jó recebe tudo em dobro. Veja, embora isso não apague a dor, evidentemente, e é, portanto, exaltado, inclusive crescendo em experiência, e eu diria que é o mais importante que ele adquire essa experiência e conhecimento de Deus. Lá em Jó 42, versículos 3 e 5, tu perguntaste, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar a respeito de ti, mas agora os meus olhos te viram. Esta é uma versão da Nova Versão Internacional. A maior experiência de Jó podemos aqui sintetizar, ainda que ele tivera, né, os seus filhos, né, ele teve outros filhos, as filhas mais bonitas que já existiu nessa terra, né, mas veja, nada pode substituir esta experiência inenarrável, insofismável que Jó tivera com o próprio Deus. Ele tenta afastar Jó de Deus e este ficou mais perto de Deus. Tentou ferir o coração de Jó, levantando a ter mágoas contra os seus amigos, mas no final ele tem a sua virada quando justamente orava pelos seus amigos. Tenta destruir a família de Jó e no final ele termina com a sua família, né? Agora o Senhor dá a ele novamente 10 filhos e ele agora está, por certo, adorando e glorificando a Deus. O terceiro ponto dessa reflexão, o sofrimento, mostra nossa fragilidade. Jó 2, versículo 7 diz que sai Satanás então da presença do Senhor e vai ferir a Jó com úlceras malignas, né, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. O sofrimento de Jó é algo que parece até mesmo absurdo, né, inexplicável, pelo menos naquele momento específico. Aliás, sofrimento é algo que não se explica. Oscar Wilde disse que podemos partilhar tudo, menos sofrimento. E esta podemos aqui entender que é uma verdade sim. É impossível. As pessoas podem fazer uso da empatia, tentar se colocar na nossa condição de quem sofre, mas sentir a dor de fato é aquele que realmente está submetido a ela. Cada sofrimento é próprio de quem sofre. E toda tentativa de explicação sempre será sem sentido diante da dor. Mas algo inegável acerca do sofrimento é a sua capacidade de nos colocar no lugar certo, no lugar correto. Ou seja, vermos a nossa pequenez, entender que somos limitados,
que somos frágeis, que somos totalmente dependentes de Deus e também de outros. Quando o marido sofre um acidente, está acamado e precisa de auxílio e este está na sua casa, quem é que vai ter que fazer tudo para ele? Sua esposa, seus filhos, vizinhos, cunhados, sogro, sogra. Veja, há esta dependência, né, a respeito, principalmente a respeito de Deus e depois a respeito das outras pessoas. A Bíblia nos compara lá em 2 Coríntios como vasos de barros. A nova tradução, linguagem de hoje, diz potes de barro comum. E é ali, neste pote de barro comum, que existem tesouros extremamente escondidos, guardados, para que a excelência do poder realmente seja de Deus e não de nós. É esta a importância de sermos estes vasos ou potes de barro comum. Não somos vasos de ferro, de bronze, mas de barro. Somos quebradiços, frágeis em nossa constituição física, para mensurar apenas esta dimensão da qual estamos falando. Pode até ser, em algum momento, que sintamos acima da normalidade e esqueçamos dessa nossa condição. Mas eis que surge um imprevisto, um infortúnio, uma enfermidade, e somos forçados a reconhecer essa nossa real condição. Assim, nós nos humilhamos e buscamos a Deus. C.S. Lewis dizia que o sofrimento é o megafone de Deus. Nada como a constatação da nossa pequenez para nos tornarmos humildes, tratáveis, coerentes e, acredite você, até mesmo salváveis, né? Aptos a sermos alvos desta tão grande salvação. Faz-nos valorizar o que é certo. O sofrimento nos faz valorizar o que é certo. É comum na correria, na agitação do dia a dia, nossas prioridades indo se desorganizando e nossa agenda acabar um problema sério, toda bagunçada. Sem perceber, passamos a dedicar tempo, energia, recursos para aquilo que, na verdade, nem vale a pena. Você já fez esta avaliação? Ao longo do seu dia, você consegue trazer à sua memória, desde a hora que você acorda, a hora que você dorme, o tempo que você dedica para cada uma das coisas que você acaba executando ao longo do dia? Então você vai chegar a uma conclusão, juntamente comigo, que muito desse tempo poderia ter sido aplicado de uma forma mais produtiva, mais primorosa, mais saudável, e às vezes ocupamos este tempo com coisas que, na verdade, pouco ou valor algum tem. Alguém disse que um dos problemas da vida não é que não tivemos sucesso, mas sermos bem-sucedidos em algo que também não vale a pena. Isso precisa ser avaliado. Temos que ter êxito naquilo que vale a pena. Temos que empenhar força, vigor, a nossa juventude naquilo que vale a pena, né? Lembrar do nosso Criador no dia da nossa mocidade, antes que venham os maus dias. Aqui os maus dias é em relação à velhice. Quando a velhice leva o nosso vigor, leva a nossa coragem, leva a nossa energia, leva o nosso intelecto, e nós agora que poderíamos ser tão produtivos, agora pouco ou nada produtivos seremos. Então, e apenas encarar de informação, em algum momento da sua vida você fez a seguinte expressão: o que eu estou fazendo da minha vida? Você já fez essa indagação? Eu tenho certeza que já. Se você já fez essa indagação, comente aí, deixe nos comentários aí em qual momento da sua vida você fez esta indagação. Quando vem a dor, quando vem a tribulação, quando começamos a amadurecer, percebemos então nossa tolice em valorizar aquilo que é fugaz, aquilo que é efêmero e também aquilo que até mesmo é desprezível. Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 4, o apóstolo Paulo, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem muito sofreu sabe melhor do que ninguém organizar sua vida, remir o seu tempo, né, para que possamos alcançar um coração sábio,
né? E organize então a sua vida com aquilo que realmente vale a pena. O conselho é que hoje, à luz da história de Jó, eu não tenho dúvida que depois de todo aquele processo, depois de todo aprendizado, Jó teria vivido de forma muito mais graciosa, né? Saboreou muito mais a vida após aquele processo, porque ele aprendeu a valorizar aquilo que de fato era importante, e não aquilo que era efêmero, fugaz e até mesmo desprezível. Né? Não deveríamos nunca desprezar os dias das lágrimas, não podemos desprezar os dias das pequenas coisas, né? Mas nós podemos aprender, e agora aprendendo, temos tempo para contemplar o belo, para dar atenção às coisas que anteriormente não dávamos valor, de dar valor à família, aos filhos e podermos regozijar em Deus. Um tempo para uma boa literatura, para a leitura da palavra de Deus, para um devocional decente, para um momento de oração, quebrantamento diante de Deus. Veja, aprendamos a remir o nosso tempo para que possamos dedicar então esse tempo de forma inteligente e que possamos ser edificados então. Essas experiências produzem coisas boas em nós. E o salmista, no Salmo 119, verso 67, ele diz: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora ando guardando ou tenho guardado a sua palavra. Esta é a nossa reflexão de hoje. Este é o texto proposto para o nosso enriquecimento espiritual, a vida de Jó, a sua vida, o seu testemunho dado pelo próprio Deus, a acusação do nosso adversário a respeito do porquê este homem era tão fiel a Deus, a forma como ele sofre, as suas perdas, os seus êxitos, os seus acertos, mas a sua vida resiliente em Deus, a sua boca jamais abrira-se para amaldiçoar o Senhor, e o adversário, o nosso adversário, fora envergonhado e o nome do Senhor fora glorificado. Sem que Jó soubesse, Deus permite que Satanás destrua seu rebanho, destrua suas posses, seus filhos, a sua saúde, a sua família, e demonstrando uma enorme fidelidade, ele recusa-se a negar a Deus. Esse é o maior legado que Jó deixou para a minha vida e para a sua vida. E qual legado nós temos deixado para a nossa família no que tange aos sofrimentos da vida diária, às ideias contrárias que se opõem, né, a nós ao longo da nossa vida, né? Nós temos que entender que este então foi o legado de Jó para nós. Confiar em Deus, mesmo quando nada parece fazer sentido, nós somos capazes? Será que eu tenho habilidade para isso? Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. O meu desejo é que essa lição tenha sido extremamente enriquecedora. Já são 1h03 de conteúdo aqui ministrado e eu quero que você que ficou até aqui se inscreva no canal, faça isso, ative o sino das notificações, deixe aquele like abençoado, compartilhe no seu grupo, vamos disseminar esta semente do bem, essa semente poderosa que é a palavra aos corações. Ajude este canal a crescer e que o nome do Senhor possa ser glorificado através da sua vida. Que o Senhor te abençoe. Senhor, eu oro e peço que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que acender este conteúdo e que este conteúdo possa ser de grande valia e enriquecimento espiritual na vida de cada um deles. É o que humildemente peço. Eu faço isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.